Olá, hoje vamos conversar com o cirurgião dentista Adilson Veiga. Ele vai nos contar como são os tratamentos ortodônticos. Venha comigo, você vai gostar. Vamos conversar com o Dr. Adilson Veiga. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo novamente aqui. Obrigado. Um pouquinho de calor só hoje, né, doutor? Um pouquinho quente. Hoje a gente vai dar uma conversadinha sobre a área da ortodontia, né, que é uma especialidade da odontologia, isso mesmo? Isso mesmo. E essa especialidade, doutora Adilson, ela é muito complexa, demanda muito estudo? É uma especialidade bastante complexa, demanda um curso de especialização, né, que é um pouquinho longo, e de fato pela exigência de técnicas adequadas, né, no tratamento das más posições dentárias, é uma especialidade complexa, assim. Por que se realiza um tratamento ortodôntico? Qual é a causa que leva normalmente os pacientes ao seu consultório? Bem, a principal procura pela ortodontia é pelas más posições dentárias e pelas má oclusões, né? Então, a falta de encaixe adequado dos dentes pode levar a uma série de distúrbios, né? Distúrbios da mastigação, distúrbios da fonação, da respiração, inclusive dores de cabeça, dores cervicais, né? Na coluna cervical. Quer dizer que uma dor, uma má posição, né? um mau posicionamento dos dentes pode ocasionar dor de cabeça? Pode, isso é bastante comum, por sinal. Então, uma má oclusão pode ser a causa, inclusive, de dores de cabeça, de cefaleias recorrentes, né? Pode ser. A pessoa pode estar achando que é um outro problema e no fim tem que ir ao dentista para ver o que está acontecendo. A causa pode estar dentro do sistema estomatognático, que a gente diz, né? Da estrutura dos dentes e das bases ósseas onde esses dentes se posicionam. Okay. Quanto tempo dura aproximadamente um tratamento? É muito prolongado? Depende do caso? Tem uma média de tempo? Em média, o tratamento ortodôntico deveria durar entre 24 a 36 meses, dependendo de cada caso, né? Eu acredito que o ideal seja um tratamento de 24 meses. Quando o paciente vai ao dentista, já se pode fazer uma previsão a partir dos exames que ele traz, né? De quantos meses vai durar o tratamento. E eu não acredito em tratamentos muito prolongados, inclusive. Porque às vezes a gente ouve, né, que o tratamento durou 5 anos, tá? 5 anos com aquele aparelho, é muito isso. Às vezes o paciente relata que está tratando já há 6 anos, por exemplo. No meu pensamento, se o tratamento fosse prolongar por tanto tempo, o ideal seria fazer em 2 etapas. Uma primeira etapa de adequação da boca e dos dentes, né? De alinhamento, de nivelamento e de melhora da oclusão, e eventualmente uma segunda etapa mais tarde. Porque o paciente ficar 6 anos com um aparelho na boca, me parece que é um pouco exagerado, é um tempo um pouco exagerado. Mas existem tratamentos que são feitos em 2 etapas. Então usa o aparelho por um período e dali a alguns anos usa o aparelho novamente. Suponha que o paciente começou a usar um aparelho aos 11 anos de idade. Então ele usou esse aparelho até em torno dos 13 anos de idade. Pode ser necessário reavaliar o caso quando ele tem 20 anos, 21 anos de idade. Daí novamente ele eventualmente coloca esse aparelho. Coloca novamente para melhorar algum aspecto que possa não ter sido conseguido enquanto o paciente estava em fase de crescimento. Outra coisa interessante é que muitas vezes o tratamento é feito com um tratamento ortopédico prévio. Aí sim ele vai demorar mais tempo. Então o tratamento ortopédico é aquele que é baseado no crescimento crânio-facial do paciente. O que seria esse tratamento? Porque ortopédico a gente pensa em uma fratura, alguma coisa assim. Não, o tratamento ortopédico ele visa aproveitar a fase de crescimento ósseo do paciente, especialmente dos ossos da face, e aí com essa possibilidade eu posso melhorar o posicionamento dos dentes na arcada. Então tem pacientes que têm a arcada dentária subdesenvolvida. Eu posso então com aparelhos ortopédicos melhorar esse desenvolvimento da arcada dentária, dos ossos da face, né? Então, doutora Adilson,
esse tratamento ortopédico é para aquelas pessoas, assim, por exemplo, que tem normalmente as pessoas chamam de queixo muito grande, muito comprido, ou falta da região do mento do queixo, Veja, é isso? Vamos simplificar assim. Por exemplo, o paciente tem a arcada superior atrésica, pequena. Então, com um tratamento ortopédico, eu posso aumentar essa base óssea, tá certo? Na mandíbula, que é a arcada inferior, já é mais difícil um tratamento ortopédico dar resultado, especialmente naquela mandíbula que é mais avantajada, que é maior. Aí eu vou propor um tratamento cirúrgico. Daí tem que operar antes. Sim, a ortodontia muitas vezes se vale do tratamento cirúrgico para fazer a adequação. Mas daí vai com outro profissional da odontologia. Dentro da odontologia, existe uma outra especialidade que é a cirurgia bucomaxilofacial. Sim. Então, o ortodontista trabalha junto com o cirurgião bucomaxilofacial, muitas vezes para poder auxiliar o tratamento ortodôntico, complementar o tratamento ortodôntico com o tratamento cirúrgico. E para começar esse tratamento, tem uma idade certa? Que idade você... agora eu vou levar meu filho no ortodontista? Veja, do ponto de vista da ortodontia, eu considero adequado uma visita ao dentista aos 6 anos de idade. Obviamente que o paciente já foi ao dentista antes disso, né, para outros tratamentos clínicos. Não estou dizendo que ele vai pela primeira vez ao dentista aos 6 anos. Né? Ele já frequenta o seu clínico geral, mas aos 6 anos ele poderia consultar o ortodontista para verificar, aproveitando a troca da dentição decídua pela dentição permanente, que se inicia aos 6 anos, para verificar qual vai ser a evolução da arcada dentária daquele paciente. Ok? Então, a primeira visita ao ortodontista deveria ser feita aos 6 anos, porque como o paciente inicia um processo de crescimento ósseo importante nessa fase, eu posso fazer ortopedia, então, usar aparelhos ortopédicos, se for o caso. Né? Então, a criança, ela não usa aparelho, esse que nós vemos no dia a dia nos adolescentes, aí, ela vai usar aparelho diferente. O aparelho fixo, ele é colocado em dentes permanentes. Como a criança de 6 anos, ela não tem todos os dentes permanentes na boca. A dentição permanente se completa em torno dos 12 anos, não é? Mas eu posso, aos 6 anos, introduzir alguns tipos de aparelhos ortopédicos que corrigem, por exemplo, posicionamento inadequado da língua, que corrigem a deglutição inadequada. Quando a criança, por exemplo, quando ela vai engolir, às vezes ela coloca a língua entre os dentes. E isso pode causar a deformação da posição dos dentes permanentes. Então, existem aparelhos que podem ser usados nessa fase. O aparelho fixo, ele só vai ser colocado na dentição permanente. Mais tarde. Por isso que daí, por exemplo, aos 9 anos de idade, o paciente faz uma consulta com o ortodontista e já pode, eventualmente, colocar um aparelho fixo daí. Aproveitando, estamos falando de dente, uma curiosidade que me passou aqui pela cabeça agora. Se fratura um dente, quebra um dentinho, né? Essa criança, o adulto, sei lá, cola esse dente, o que faz com esse dente? Hoje em dia a gente ouve falar de implante, que é um outro assunto, mas uma curiosidade, né, para os telespectadores, o que se deve fazer quando se quebra o dente? Bom, o dente fraturado muitas vezes pode ser colado, né? O fragmento pode ser colado. Eu imagino que você esteja falando daquele dente que o paciente sofreu um acidente e quebrou um pedaço do dente. A criança normalmente caiu da bicicleta, bateu o rosto, quebra um pedaço do dente. Então, quebrou um pedaço do dente, se você tiver o fragmento, encontrar o fragmento do dente, esse fragmento pode ser colado, né? Novamente. Se você não encontrou o fragmento, mesmo assim se pode reconstruir o dente com resinas, né? Com material restaurador adequado e recuperar a estética tranquilamente. Desde que o dente não... claro que tem que se fazer uma avaliação do estado da polpa do dente, que as pessoas conhecem como nervo do dente. Certo. Então tem que fazer uma avaliação por conta do traumatismo. Às vezes o traumatismo causa um prejuízo na polpa do dente. Aí eu tenho que fazer um segmento. Né? E para guardar esse dente? Para eu chegar até o meu dentista, eu tenho que transportar esse pedacinho de dente que vai colar de novo.
Como é que eu faço? Eu coloco aonde? Na água? Veja, se for um pedaço do dente, uma solução seria colocar embaixo da língua. Só que uma Mas daí criança, vai por engolir. exemplo, corre o risco Ah. de engolir o fragmento. Ai, mas... Se você tivesse soro, poderia colocar dentro do soro. Eventualmente você pode ter soro em casa. Mas se você não tem, você pode pôr no leite. Leite comum? Num frasquinho, leite comum. Água não? Água não é o ideal, porque a água causa alguns prejuízos na estrutura do fragmento. Pode prejudicar daí a adesão e tudo mais. Né? Então, gente, ó, se acontecesse um acidente tão comum com criança, né? Coloca o dentinho dentro do leite e já leva rapidamente para o seu dentista. É isso, né, doutor? É isso. Seria o mais Quer dizer, correto. é uma solução imediata, né? Uma solução assim caseira para o problema. Outra situação que eu acho que talvez você tenha pensado é quando há uma avulsão do dente. A criança cai qual que é a diferença? e desloca todo o dente. Ah, com Que raiz às e vezes tudo. acontece, vem a raiz e tudo, o dente todinho sai da posição. E daí? Nesse caso, o dente pode ser reimplantado, né? Pode ser reposicionado no alvéolo, né? A gente chama isso de reimplante, o próprio dente do paciente. Às vezes ele cai, inclusive, e sai da boca, né? Cai na calçada, cai na areia e tal. Se você puder pegar o dente, colocar no leite, por exemplo, ele pode ser reimplantado. Nossa, que interessante Não é? isso, né? Claro que tem que haver um segmento também para que esse traumatismo tenha... A importância de reimplantar é manter a base óssea no paciente, né? Para que futuramente, depois de terminada a fase do crescimento, ele possa, quem sabe, colocar um implante no local. Daí fica mais adequado Isso. para a face do indivíduo. Existe algum limite, assim, para uso, voltando a falar do aparelho, né? Do aparelho dentário ortodôntico? Existe limite? Porque hoje em dia você vê assim, né, as pessoas já com seus 40, 50... limite de idade. De idade. Desculpa, de idade. Veja, não existe limite de idade. Hoje em dia a ortodontia atende o paciente de qualquer idade, não é? Evidentemente que a mecânica a ser utilizada num paciente que está em fase de crescimento, em que a remodelação óssea se faz com uma certa característica, é diferente do paciente com mais idade, que já passou pela fase de crescimento, em que a remodelação óssea acontece de outra maneira, né? Daí, isso quer dizer, assim, traduzindo, que demora mais na pessoa mais velha? Não que demore mais, mas a mecânica tem que ser vista com uma outra ótica, não é? Vamos dizer assim, para simplificar. No adolescente, você coloca um dente em posição com muita facilidade, porque a estrutura óssea, o metabolismo ósseo do adolescente ajuda o dentista, o ortodontista, a posicionar o dente. No indivíduo adulto, eu já tenho uma modificação dessa remodelação óssea. Então, eu tenho que cuidar um pouco mais com forças que eu utilizo no aparelho, né? E eventualmente o tratamento pode ser mais prolongado. A gente diz assim, que quando o dente começa a se movimentar no paciente adulto, é como se fosse no adolescente. O importante é que ele comece a se movimentar. E às vezes esse início da movimentação é que demora um pouquinho mais. Logo que coloca esse aparelho, ele dói muito? A colocação do aparelho, ela não oferece dor, assim, um incômodo insuportável no paciente. Óbvio que como você vai trabalhar com uma mecânica que tenta mudar o dente de posição, há um desconforto. Né? Sim. Então, nos primeiros dias, logo após a colocação do aparelho, o paciente, inclusive, pode usar um analgésico. Um analgésico comum, que ele usaria para qualquer outra dor, para amenizar um pouco o desconforto que ele sente. Sim. E a cada reajuste do aparelho, ele vai sentir um incômodo, um desconforto nas primeiras 24 horas. Porque, eventualmente, você está mesmo movimentando o dente e isso provoca um desconforto no paciente. Mas não deve ser uma dor em que o paciente não suporte a dor. Não é? Doutor, nós vamos para o nosso intervalinho. A gente já volta e vai continuar falando sobre essa história da dor que incomoda um pouquinho a gente. A gente já volta. Voltamos agora com a nossa conversa com o doutor Adilson. Estávamos falando de dor, não é, doutor Adilson, sobre a colocação de aparelho ortodôntico.
Aqui a gente tem o quê? Um aparelho completo? Esse é um modelo que o dentista usa para treinar a ortodontia. Uhum. É um modelo de um aparelho completo, sim. E isso aqui, ó, não dói logo que coloca? Porque a gente está falando de dor na colocação. Você está dizendo em relação à Com bochecha, relação assim, à lábio. boca, não corta um pouquinho? Quando você coloca o aparelho, a bochecha e o lábio tem que se adaptar ao aparelho. Então, na sessão em que você coloca o aparelho, muitas vezes o dentista fornece para o paciente uma cera que ele pode colocar no aparelhinho, né, a fim de que não maltrate tanto o lábio e a bochecha, até que o lábio e a bochecha se acostumem ao aparelho. Então vai haver uma acomodação. Sim, vai haver uma adaptação. Os bractes, eles não são assim pontiagudos, coisa parecida, né? Então o aparelho não deveria magoar a mucosa, mas de fato há um período de adaptação. Falando nessa situação de acomodação, período de acomodação, e durante o tratamento, aí o paciente que acontece algum acidente, quebra, sai um bractezinho, bracte, né, o nome, e fica o arco cutucando a bochecha por dentro, o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer? O que ele deve fazer é contactar o profissional o quanto antes, né, a fim de resolver o problema, porque se um bracte se desloca, aquele dente já não vai se movimentar de forma adequada. Então, qualquer alteração no aparelho deve ser imediatamente comunicada ao ortodontista. Uhum. O que o paciente não deve fazer é tentar retirar o arco, por exemplo. Ou, né, cortar. Ou cortar, porque o arco é feito de um material que às vezes é difícil de cortar com o que o paciente tem em casa. Então, tem pacientes que tentam cortar o arco com um alicatinho de cutícula, não corta, né? Nossa, e aí às vezes mais, fica pior do que estava. Então o ideal é deixar do jeito que está e ligar, entrar em contato com o seu ortodontista. A tentativa de tirar o arco pode piorar a situação, pode remover mais de um bracte, pode deixar o fio mais magoando mais ainda do que já estava. Então, né? O ideal seria o quê? Proteger a pontinha ali? Não, você pode proteger a pontinha. Bom, às vezes o paciente, quando a ponta está machucando a bochecha, ele pode até pôr um algodão ali. Um chiclete? Né? Não. Chiclete. Eu nunca pensei no chiclete, mas... É o que me veio na cabeça agora, Pode, para pelo menos não machucar a bochecha. Uhum. Então, isso ele pode fazer, né? Agora, uma tentativa, assim, de tentar remover o arco da posição é sempre pior do que a situação deixar do jeito que está ali e esperar que o ortodontista dê solução. Nos tratamentos ortodônticos que o senhor realiza no seu dia a dia, né, quais são assim os tipos de correção que são realizadas? Como é que isso funciona? Olha, a gama de correções é muito grande. Então A gente acha que vai ter umas imagens aí que o senhor trouxe isso. que vai colocar depois no ar aí, vocês vão ver. Mas você pode corrigir deformidades dentofaciais importantes no paciente, né? Pode corrigir desde essas deformidades até simples más posições dentárias. Então, o dente torto, né, como o paciente diz, o dente apinhado, né? Esse ele pode ser resolvido tranquilamente com a ortodontia. E as grandes deformidades também. Como nós já dissemos, eventualmente com o auxílio do cirurgião bucomaxilofacial, você corrige deformidades importantes da face. A ortodontia hoje consegue reabilitar o paciente para mastigação, para fonação e para respiração de uma forma bem ampla, né? Nesses tratamentos ortodônticos, né, a gente fica com esse sorriso blindado, né, parece uma blindagem na boca do indivíduo. Pessoas que precisam da sua face, né, para o seu dia a dia de trabalho e tem que fazer alguma correção ortodôntica. Existe algum aparelho chamado de forma diferente ou que tem uma estética diferente? Existe um aparelho estético. Uhum. Esse aparelho que eu trouxe aqui, esse conjunto de bractes, ele não é estético, ele é o convencional, tá. É esse que foi colocado aqui, ele é convencional, então ele é de aço mesmo. Mas existem aparelhos que são estéticos, podem ser de acrílico, podem ser de porcelana, podem ser de safira, os aparelhos. Nossa. Os melhores são os de porcelana e os de safira. O problema é que eles custam mais caro, então o custo do aparelho é mais alto. E daí eles ficam como? Mais transparentes? Transparentes, mimetizando com a cor do dente.
né? E o arco? O arco não tem como, o arco continua sendo O arco continua sendo o arco convencional. Existem arcos que também são estéticos, mas durante o tratamento o paciente eventualmente vai ter que usar arcos convencionais. Não tem chance de ficar totalmente invisível ali? É difícil que durante todo o tratamento ele consiga mascarar o tempo todo o uso do aparelho. Uma alternativa para isso seria daí o aparelho lingual. Como é que é isso? Põe O na aparelho língua? lingual. É do lado interno dos dentes. Ah, na parte de trás do dente. Exatamente. Existe uma ortodontia que se chama ortodontia lingual. Então a gente cola os brackets na face interna dos dentes. Aí não aparece bracket nenhum. O senhor trouxe imagens pra gente Tem ver imagens aí. para vocês conferirem. Ótimo. Como Depois é que a é gente essa vai ortodontia ver aí lingual. na sequência, tá, gente? Essa eu não conhecia, deve Mas ser bem bem bacana. claro que não são todos os ortodontistas que utilizam a técnica lingual. Né? Não é todo mundo. Porque tem que ter um complemento na formação do ortodontista para fim de que ele se habilite a utilizar a ortodontia Para lingual. fazer só esse tipo de aparelho estético, então. Daí o cara faz mais... A ortodontia lingual implica num treinamento adicional, sim. E o custo é muito alto desses tratamentos ortodônticos? O custo do tratamento ortodôntico ele reduziu ao longo do tempo, né? Então hoje ele está bem acessível. Para a maior parte da população ele é bem acessível, sim. E aquela mania que a gente vê nos adolescentes, né? Que tem aquele sorriso cheio de cores, assim. O que é aquele negócio que coloca colorido? Então, durante o curso do tratamento você utiliza elásticos, né? Ah, é elástico. Para manter o fio na posição. Você pode usar o elástico, pode usar o amarrilho metálico, mas há fases em que você utiliza o elástico por uma questão de adaptação do paciente ao aparelho, ao próprio arco que você troca, né? E esses elásticos ele tem múltiplas cores. Então ele tem cores, todas as cores do arco-íris são possíveis. Então tem paciente que ele gosta de colocar cores do seu time, por exemplo, né? Ah, do time de futebol. Dá para colocar. Que então, lindo, você fica com o time de futebol na boca. Você pode colocar, né? Agora, existe um bracket que ele é autoligado, né? Então, ele não precisa nem de fio de amarrilho, né? Nem de fiozinho de aço de amarrilho, nem desse elástico. Então, não vai nenhum tipo de fixação, a não ser o próprio bracket. Ele mesmo já vem com uma chavinha em que você trabalha. É o chamado bracket autoligado. Né? E esse é uma tecnologia um pouco mais avançada ainda. Ele é mais recente. Ele é mais recente, o bracket autoligado. Mas é uma tendência, inclusive, né? De se utilizar, porque facilita para o ortodontista as manutenções do aparelho, né? As visitas se tornam mais tranquilas, assim, porque você não tem que ficar recolocando elástico e nem amarrilho. Né? Vai facilitar para os dois, né, Sim. doutor? Nós falamos de dor, falamos da dor da colocação no início. Cada vez que aperta lá esse aparelho, que vai lá, que chama, como é que chama? Manutenção, né? Nós chamamos de ajuste do aparelho, Ajuste. né? Reajuste do aparelho. Então, cada vez que vai lá, dá uma apertadinha. Isso vai causar algum tipo de causa desconforto. um pouquinho de desconforto nas primeiras 24 horas, sim. Mas só naquele dia. Sim, depois sim. a tendência é se acomodar. Sim. E é perfeitamente suportável, não precisa tomar nenhum analgésico, nada. Quando já o paciente já está adaptado ao aparelho, não precisa nada. Ele sabe que vai ter um desconforto, mas que é passageiro. Com relação à higiene desse aparelho, desse dente, porque não é fácil escovar isso aí, né? O aparelho implica numa higiene aumentada do paciente, né? Uma atenção aumentada em relação à higiene. Então, gente, se você usa aparelho, lembre que você tem que limpar melhor, cuidar melhor, passar o fio dental. Tem como passar, né, doutor? Tem como passar. Inclusive, existe um passa-fio, né? É como que se você fosse uma compra agulhinha, na assim? farmácia, como se fosse uma agulhinha, né? E esse passa-fio você utiliza, aqui eu tenho um passa-fio, ele é como se fosse uma agulha, né? De plástico, em que você coloca o fio dental nessa agulha. Deixa eu ajudar aqui, né? olha lá. Isso. Dá uma Você de coloca auxiliar agora. o fio na agulha e com o fio com a agulha você pode então passar o fio pelo aparelho, né? Então que você não podia, você faz como se fosse
como se fosse passar uma agulha mesmo, né? É E aí você consegue usar o fio entre os dentes que ficam no aparelho, tá certo? Então aqui você já consegue passar o fio. Perfeito? Então, não é importante que o paciente continue utilizando o fio dental enquanto usa o aparelho, porque se ele não fizer a higienização adequada, acontecem problemas, né? Cáries e... Reincidência de cáries, manchas brancas. Depois que você tira o aparelho, os dentes estão bem posicionados, mas ficam com mancha branca, porque a higienização não era adequada. Nós já tivemos no outro programa a doutora Esther falando sobre a importância da higienização dos dentes, do passar o fio dental, né, da escovação e mais do que nunca com o aparelho, né? Isso. Você tem que ter esse cuidado para que não adianta estar o dente todo no lugar e... Porque o aparelho muitas vezes pode causar prejuízo aos dentes. Se ele não for adequadamente acompanhado pelo dentista e se não houver uma higienização adequada por parte do paciente. Que tipo de risco esse tratamento pode causar para o paciente, assim, no caso, já pegando... Além do que a gente já comentou, da cárie, das manchas brancas, a própria doença periodontal. Então, o que é a doença periodontal? É uma doença que afeta o tecido de suporte do dente. A gengiva, então? A gengiva e o osso que segura o dente na boca, né? De forma que isso pode ser prejuízo, pode representar prejuízo para o paciente. É preciso que ele tenha consciência disso. Doutora Adilson, qualquer dentista está habilitado a fazer o tratamento ortodôntico? Eu recomendo que você procure sempre um especialista em ortodontia. Certo. Ok? Porque o especialista, ele tem todas as condições de oferecer o melhor tratamento para o paciente. De modo que eu penso que você tem que se certificar de que você está nas mãos de um profissional habilitado, competente e que conheça todas as técnicas disponíveis, né, na ortodontia. Tem algum tipo de aparelho que fica para sempre na boca do paciente? Ou que tem que ficar, dependendo do caso? O aparelho em si não fica para sempre, ele fica durante o período de alinhamento e nivelamento dos dentes, né? Certo. Depois de concluído o tratamento, aí eu tenho as contenções. Então, na arcada superior você vai usar uma contenção móvel, que se chama Hawley. Essa contenção móvel deveria ser usada por muito tempo. Quanto mais tempo o paciente puder usar, melhor. Então, no primeiro ano, por exemplo, é fundamental que ele use a contenção superior. Então, nada vai ficar para sempre? Não, para sempre. Na arcada inferior, você coloca uma contenção que o ideal é que ela ficasse para sempre. Para que não houvesse apinhamento dos dentes na arcada inferior anterior. Porque há uma tendência a isso acontecer em qualquer indivíduo. Certo. Não é? Então, se você puder manter uma contenção na arcada inferior, principalmente entre os caninos, né? De canino a canino, para evitar o apinhamento que acontece com o envelhecimento, é natural, aí esse aparelho poderia ficar, essa contenção ficaria para sempre. Como o nosso tempo não é para sempre, a gente vai ficando por aqui, agradecendo sua presença mais uma vez, né, pelos esclarecimentos. E nos vemos no próximo programa. Até mais, gente!